boa tarde, segundo dia da nossa leitura comentada. Sejam bem-vindos. Vocês viram que eu tô mais lightzinha hoje, né? Hoje estou trabalhando de casa. Lá não estava muito bem, então todos os planos foram mexidos, foram movimentados. Mas o resultado de ontem foi tão incrível que eu dei um jeitinho aqui na realidade de hoje e vim pra gente dar sequência. Quem tá aqui na live hoje que estava ontem? Contem pra mim. Contem aí pra mim. Quem tá na live hoje que estava ontem também? Vou pedir uma gentileza pra vocês. Tem um aviãozinho aqui do lado, se você conhece alguma amiga terapeuta, psicóloga, psicanalista ou alguém que gosta de neurociência, essa é a hora pra você convidar. Vamos lá? Vamos começar? Oi, Dai. Você tava, né, Lani? Eu vi mesmo você ontem. Fala pra mim de onde vocês estão me assistindo enquanto a galera vai entrando. Fala aí pra mim. Só pra vocês saberem, o livro que a gente tá lendo é Ative Seu Cérebro. Ele é um livro de neurociência e fé. E nós vamos agora pro segundo dia da leitura comentada. Como funciona? Eu vou ler o livro e nos momentos que eu achar relevante, que eu precisar explicar algo diferenciado, eu paro um pouquinho, faço o comentário e depois eu retomo. Tá bom? Ó, gente, nós temos aqui Espírito Santo, São José do Rio Claro, Argentina, Arara, São Paulo, Salvador, Bahia, Hortolândia. Pega o link dessa live, vocês devem ter grupos aí das psis de vocês e envia lá, porque é um conteúdo que ajuda muitíssimo quem trabalha nessa área, tá? Pra quem trabalha também no setor corporativo, ajuda mães, ajuda todo mundo, na verdade. Mas é porque, como eu falo numa linguagem, às vezes, um pouquinho técnica, vai ajudar bastante quem trabalha na área. Então, vamos lá. O livro que a gente tá lendo é Ative Seu Cérebro, da Caroline Leaf. Ela é uma neurocientista cristã. E eu decidi começar a leitura comentada porque me incentiva a ler mais, é algo que eu amo fazer e a correria do dia a dia acaba empurrando a gente para fazer outras coisas, a gente não priorizando muito. Segundo, porque eu amo estudar e essa insegurança que as pessoas sentem, principalmente quem trabalha nessa área em atendimento, na maioria das vezes é porque elas têm muita dificuldade de estudar. Elas falam, Cíntia, eu não sei nem por onde começar a estudar. Eu olho as pessoas riscando o livro, me fala se você já passou por isso. Eu vejo as pessoas riscando o livro, fazendo anotações. O que eu tenho que anotar quando eu tô estudando um livro? Primeiro que existem coisas diferentes entre ler um livro e estudar um livro. E o que nós estamos fazendo aqui é estudando um livro, tá? E não existe coisas específicas que todas as pessoas vão anotar. Cada um vai encontrar algo que para si é mais relevante, que faz sentido fazer essa anotação. Para estudar, a escrita ela é essencial. A escrita é a materialização de forma racional do pensamento. Então, estudar sem escrever é praticamente impossível e não é digitar. É manuscrito, é escrever, porque quando você está digitando, para teclar as teclas, você utiliza uma função básica para todas as teclas, mas a mesma função. Quando você está escrevendo, você ativa áreas diferentes e muitas do cérebro para conseguir fazer aquela escrita. Então, os recursos que demandam, eles são muito maiores. Então, a probabilidade de você aprender mais e absorver mais esse conteúdo, ela é muito maior. Então, não dá para estudar sem escrever, tá? Outra coisa que vocês precisam é disso daqui. Ó, flashcards, tá? Corta papel sulfite mesmo, se você quiser manter eles por bastante tempo para utilizar, compra papel cartão, que ele é mais durinho, ele segura mais, corta o sulfite em 4 ou em 6 pedaços, isso aqui vai te ajudar muito a estudar. Existem várias formas de fazer, eu vou ensinar uma hoje e ao longo das leituras eu vou ensinando outras formas de estudar, tá? Então vamos supor que nós estamos lendo e ali no momento da leitura eu leio algo sobre neuroplasticidade.
Nesse momento me chamou a atenção, eu vou usar a caneta marca-texto e tudo que eu risquei com a caneta marca-texto, que me chamou a atenção, eu vou levar para o flashcard. E a princípio, o que eu vou fazer? Eu não vou escrever o que significa aquilo. Eu vou colocar uma palavra ou uma frase que seja chave. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui no flashcard neuroplasticidade. Depois que eu terminei a leitura ali do meu capítulo, eu vou fazer uma busca ativa naquela informação. Então, eu vou tentar lembrar o que eu li sobre aquilo, o que eu entendi. Vou lá no meu flashcard, sem olhar no livro, e eu escrevo. Depois eu vou lá fazer a conferência. Se o que eu escrevi tá certo. Cíntia, eu li lá e o que eu escrevi não estava certo. O que você vai fazer? Aí você vai fazer uma busca ativa em outras fontes. Pode ir para o Google, melhor que você vá para o Google científico. Você vai digitar neuroplasticidade e você vai fazer várias buscas. Assistiu todas as aulas, leu tudo que tinha para ler sobre neuroplasticidade. Você vai fazer um resumo mental, você não vai olhar de novo. Volta para o flashcard de neuroplasticidade e escreve novamente. Você vai perceber o quê? Que na segunda vez que você vai fazer já vai ser muito mais simples. Escreveu, voltou, fez a conferência e tá certo? O que você vai fazer? Você vai guardar aquele flashcard para você, dá um espaçamento de 1 dia, 2 dias, e aí você volta lá no flashcard, olha só a temática escrita em cima e tenta lembrar o que estava escrito. Leu lá mentalmente ou em voz alta o que é neuroplasticidade, depois você volta para o seu flashcard e confere se o que você lembrou é a informação correta. Cíntia, mas dá muito trabalho. Estudar dá trabalho, gente. Não é assim, ó, né? Estalei os dedos e eu já sei sobre o assunto, principalmente assuntos que são mais complexos. Alguma dúvida? Por enquanto? Porque agora eu quero que vocês comecem a fazer isso. Quando eu falar de algo que para você foi relevante, o que você vai fazer? Você vai anotar o que você conseguiu perceber do que eu falei e depois você vai tentar fazer uma busca ativa na tua memória. Fez isso, depois você vai fazer uma busca ativa em outras fontes para você complementar aquela informação e deixar ela mais rica. Deu para entender? Fala aí para mim. Escreve aqui nos comentários que agora a gente vai começar de fato a nossa leitura comentada, mas a partir de agora vocês vão começar a estudar junto comigo. Fechou? Então, é o que eu faço mesmo. Eu sempre tenho aqui, ó, vocês vão ver aqui que eu tenho os post-its e eu vou marcando o livro. A hora que eu paro de ler, eu volto estudando aquilo que foi muito relevante. Em um livro desse tamanho, 100% das coisas você vai armazenar? É óbvio que não. Por isso que estudar o livro é tão importante para você não esquecer. Precisa da repetição, ok? Então, para o cérebro, ele armazenar uma informação importante, você precisa atribuir um sentido, um significado àquilo que você está estudando, e você precisa de repetição, e você precisa de revisitação com um tempo espaçado. Então, estudei hoje sobre neuroplasticidade, por exemplo. Daqui a um tempo, é bacana que eu volte, daqui uns 2 dias mais ou menos, que eu volte e tente relembrar. Pode usar caderno sim. É que para temas muito específicos e termos específicos que você tem que lembrar, se você colocar num caderno, você nunca sabe o que é que você tem que estudar exatamente ali. Então, os flashcards, eles ajudam para isso, para você aprender coisas específicas e que são um pouquinho mais complexas. Ok? Vou pedir a gentileza para vocês, então, porque agora a gente vai começar. Clica aqui, ó, no aviãozinho e envia essa live para pelo menos uns 10 amigos, porque eu tenho certeza que vai ser prazeroso para quem vai participar. Se você nunca leu um livro do começo até o final, sua oportunidade ela é justamente agora, fazendo junto comigo, porque a tua percepção ela vai ser mais simples. Eu vou desativar os comentários. E vamos lá. Ontem nós lemos e paramos na página 33. Então, vou começar a partir da página 33, lembrando que é uma leitura comentada, então ao longo da leitura eu vou parando para fazer alguns comentários. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, anota lá no final, eu abro um pouquinho, você pode fazer a pergunta para mim, se eu souber responder, eu vou ter prazer em responder. Então, nós estamos aqui no capítulo A Mente Controla a Matéria, na página 33. Passagem bíblica chave.
Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O conceito científico. A ciência mostra que nós somos projetados para o amor. Gente, eu já li essa parte. Deixa eu ver aqui. Não li não. É aqui mesmo que está. É que eu já li tanto esse livro, tantas vezes. Vamos lá, vou começar de novo, tá? Passagem bíblica chave. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Tá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Aí você fala assim, nossa, você não olha no livro, que eu já decorei, tá? Conceito científico relacionado. A ciência mostra que nós somos projetados para o amor, com uma tendência natural ao otimismo. Isso significa exatamente o que a palavra de Deus nos diz aqui. O debate na ciência está entre a mente ser o que o cérebro faz versus o cérebro obedecer ao comando da mente. A posição que você vai adotar vai impactar como você vê o livre-arbítrio e a escolha. E aqui tem algo super importante pra gente falar, é que a gente precisa tomar cuidado com os determinismos. Porque a ciência, ela já provou várias coisas que ela mesmo lá no futuro se desmentiu. Vou falar algo muito basal para que todo mundo consiga compreender. Por exemplo, há um tempo atrás, o ovo era a refeição, o alimento mais completo. Depois de um tempo, ele se tornou um vilão. Não, você não pode comer ovo porque ele faz mal, enfim. E agora a gente já sabe, de novo, que o ovo é um alimento super completo, extremamente saudável. O que eu estou querendo dizer aqui? A ciência, ela não está sempre 100% correta. Por isso que afirmar que a sua verdade é uma verdade única e absoluta é extremamente complicado e isso não te permite retroceder depois quando você precisar. Então, a partir de agora, é muito sobre o que de fato a ciência está provando aqui, mas tendo a consciência que a qualquer momento a própria ciência ela pode mudar. Ok? E aí vocês vão apertando o coraçãozinho aqui se vocês estiverem entendendo, vai reagindo aí na live. A mente é o que o cérebro faz. O primeiro argumento propõe que os pensamentos vêm do seu cérebro, como se ele gerasse todos os aspectos de sua experiência mental. As pessoas que aderiram a essa visão são as chamadas materialistas. Elas acreditam que as reações químicas e os neurônios são responsáveis por criar a mente e que a relação entre seus pensamentos e o que você faz pode simplesmente ser ignorada. Portanto, essencialmente, a perspectiva deles é que o cérebro cria o que você está fazendo e pensando. A mente é o que o cérebro faz, como eles acreditam, e as ramificações são significantes. Use como exemplo o tratamento da depressão. Na visão reducionista, a depressão é um problema de desequilíbrio químico de um cérebro que é semelhante a uma máquina. Portanto, o tratamento é adicionar as substâncias químicas que faltam. Essa visão está bíblica e cientificamente errada. E aqui eu quero deixar bem claro que nem ela e nem eu acreditamos que a depressão não precisa de um tratamento farmacológico, tá? Eu acredito sim que a depressão ela acaba acarretando em desequilíbrios neuroquímicos e aí a gente precisa em muitos momentos de uma medicação para fazer uma intervenção para melhorar esse aspecto. Agora, mesmo que você equilibre, consiga utilizar uma medicação para ajudar a equilibrar, se não houver um tratamento psicoterapêutico, não há cura para a depressão, ok? Então, é isso aqui que ela tá falando. Ela não tá falando que ela é contra a medicação, tá? O cérebro obedece ao comando da mente. Aqui é uma outra visão. Vamos observar isso por um viés argumentativo. O cérebro é o que a mente faz. Você é um ser pensante. Você pensa durante todo o dia e de noite, quando está dormindo, você organiza seus pensamentos. Enquanto pensa, você escolhe. E enquanto escolhe, você faz expressões genéticas surgirem em seu cérebro. Aí aqui eu quero mostrar como eu estudo. Aqui pra mim fez muito sentido essa frase e me marcou. É algo que eu quero estudar mais sobre. Então eu risquei com a caneta marca-texto
eu pego um flashcard e aí eu coloco o que acontece no cérebro quando estamos dormindo. E aí eu vou estudar o máximo que eu puder sobre essa temática, tá bom? Então assim, ó, enquanto a gente está dormindo, nós temos várias coisas importantes acontecendo. Você não está desligado quando você está dormindo, seu corpo está em funcionamento, seu cérebro também. As pessoas acham que quando a gente dorme, você vai lá, aperta um botãozinho, o cérebro desliga, você fica lá inerte e nada acontece. E não é assim. Ele está trabalhando o tempo inteiro. E quando você dorme, você faz uma coisa extremamente importante, que é a consolidação de memórias. Se você não dorme bem, provavelmente você é uma pessoa esquecida e tem dificuldade na aprendizagem. E acontece a autoterapia, que é aquela limpeza no cérebro que eu falei ontem. Tudo que não é relevante, que não é importante, ele vai fazendo uma limpeza, tá? Isso significa que você fabrica proteínas e essas proteínas formam seus pensamentos. Pensamentos são coisas físicas e reais que ocupam espaço na mente. E olha que louco. Sabe a síndrome do pensamento acelerado? A gente acha que quanto mais informação a gente absorve, melhor é, quando na verdade não. Porque você vai enchendo o seu cérebro com várias informações que, se você não transformá-las em conhecimento, elas só estão ocupando espaço lá e impedindo que você tenha criatividade. Olha que louco. Então toma cuidado, porque o excesso de informação, ele também é prejudicial. Ah, aprender nunca é demais. É demais sim. Isso é Eric Kandel. Para quem estuda neurociência, você precisa conhecer Kandel, tá? Um neuropsiquiatra vencedor de um prêmio Nobel por seu trabalho relacionado à memória. Mostra como os nossos pensamentos, mesmo a nossa imaginação, discretamente adentram no nosso DNA. E podem ativar ou desativar certos genes, mudando a estrutura dos neurônios no cérebro. Enquanto pensamos e agimos, nós mudamos a estrutura e a função de nossos cérebros. Até Freud especulou lá nos anos 1800 que o pensamento leva a mudanças no cérebro. Recentemente, cientistas renomados como Marion Diamond, Norman Doidge, Joe Dispenza, Jeffrey Schwartz, não sei se estou pronunciando corretamente todos, tá? Henry Markram, Bruce Lipton e Alan Jones, para citar apenas alguns, mostraram como os nossos pensamentos têm um poder notável de mudar o cérebro. Um autor que é bacana vocês lerem também é Joe Dispenza. Não é tudo que eu concordo com ele, mas ele é fantástico. Eu tô lendo um livro dele agora, inclusive. Nosso cérebro muda momento a momento enquanto pensamos. Através de nossos pensamentos e escolhas, nós redesenhamos a paisagem do nosso cérebro. E eu amei essa frase. O que eu fiz? Fui lá e grifei. E depois eu descorri um pensamento sobre isso, tá? Lá no meu flashcard. Quando algumas pessoas assistem os podcasts que eu participo, a pessoa fica assim, cara, parece que você é um Google, como que você lembra de tanta coisa? Eu não lembro de tanta coisa, eu só faço questão de lembrar as coisas que são muito relevantes. Então essa frase, por exemplo, ela foi muito relevante, para não ser um plágio, eu transcrevo ela para um papel e eu tento explicar ela da maneira como eu compreendi, e depois quando eu vou numa entrevista ou num podcast, eu vou utilizar esse conhecimento. Nossa mente está estruturada para controlar o corpo, do qual o cérebro faz parte, e não o contrário. A matéria não nos controla. Nós controlamos a matéria através de nossas escolhas e pensamentos. Não podemos controlar os eventos e circunstâncias da vida, mas podemos controlar as nossas reações. Na verdade, podemos controlar nossas reações a tudo, e fazemos isso. Nós mudamos nossos cérebros. Não é fácil, é uma tarefa difícil, mas que pode ser feita através de nossas escolhas e de nossos pensamentos. É nisso em que eu foco na segunda parte do livro de meu projeto de 21 dias para desintoxicar o cérebro. E voltando a falar aqui para vocês, gente, esse lance de que para criar um hábito você precisa de 21 dias é mito, não é verdade. Mas o projeto dela, você consegue realizar ele em 21 dias.
Para você conseguir instalar um novo hábito, você pode levar de 18 até 250 e poucos dias, mais ou menos, dependendo da pessoa e do grau de complexidade desse hábito, tá? Por enquanto, descanse na garantia de que aquilo que Deus o capacitou a fazer com sua mente é mais poderoso e efetivo que qualquer medicamento, ameaça, doença ou desafio neurológico. A Bíblia é clara quanto a isso. Você não tem um espírito de covardia, mas de amor, poder e moderação. Não somos controlados pelo físico, nós somos controlados pelo físico. Nós controlamos o físico. Você apenas precisa olhar para as muitas histórias de sobrevivência inspiradoras daqueles que superaram dificuldades impossíveis ao longo da história e no dia presente para saber que isso é verdade. Então assim, aqui a gente precisa pensar que nós não fomos criados para o medo, certo? Deus não nos deu espírito de medo. Quando a gente olha para a criação, Deus deu autoridade para o homem sobre tudo que havia na terra, inclusive daquilo que era a única coisa que ele poderia ter medo, que eram os animais selvagens. Mas Deus deu autoridade para os homens, inclusive acima desses animais. Por que Deus nos criaria com circuitos neurais ou neuronais de medo se nós não teríamos que lidar com isso? Então, o medo ele veio quando o homem pecou. Então, o medo veio com o pecado. E na Bíblia fala que Deus é amor. E nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, do nosso Criador. Por isso que, em essência, fomos feitos para o amor. E nós não temos habilidades e nem conseguimos suportar uma vida que seja prejudicial a ponto de sentir medo o tempo inteiro. E por isso que a gente vai adoecendo, tá? Escolhas são reais. Você é livre para fazer escolhas sobre como você concentra a sua atenção. E isso afeta o modo como as substâncias químicas e proteínas e a atividade do seu cérebro mudam e funcionam. Cientistas estão comprovando que a ligação entre o que você pensa e como você se entende, suas crenças, sonhos, esperanças e pensamentos tem um enorme impacto em como seu cérebro funciona. Gente, faz um print bem lindo. Fez aí? Porque depois vocês vão postar isso, por gentileza, tá? Me marca lá, fala que vocês estão participando da leitura comentada. Colabora, amiguinha, aqui no engajamento, ó. De novo, tá? Beleza, vamos lá. Pesquisas mostram que 75 a 98% das doenças comportamentais físicas... Eu vou ler de novo. Presta atenção nesse percentual. Pesquisas mostram que 75 a 98% das doenças comportamentais físicas e mentais têm origem na vida mental da pessoa. Se ligou nisso? Essa estatística reveladora e surpreendente significa que apenas 2 a 25% das doenças físicas e mentais vêm do ambiente e dos genes. Pensar ativa os genes. Todos os dias, cientistas estão descobrindo os caminhos preciosos pelos quais mudanças na consciência humana podem produzir mudanças em nossos corpos e cérebros. Nossa consciência, esse fenomenal dom de Deus que nos torna capazes de pensar, ativa nossos genes e modifica o nosso cérebro. A ciência mostra que nossos pensamentos, com seus sentimentos embutidos, ativam ou desativam um conjunto de genes em conexões complexas. Nós tomamos fatos, experiências e eventos da vida e atribuímos a eles significado nosso no pensamento. Então vamos lá. Primeiro que emoção e sentimento são coisas diferentes, eu falei sobre isso ontem e eu vou ficar repetindo várias vezes porque a aprendizagem ela vem pela repetição, tá? Então você vai chegar no final dessa leitura comentada assim, sabendo de cor. Emoção, ela é inata, você não tem controle sobre ela, ela vem e pronto. Agora o sentimento, ele é o significado que você atribui àquilo que aconteceu. Por exemplo, eu vejo um gato. Eu posso sentir medo
ou eu posso sentir um desejo louco de ir lá e abraçar esse gato. Normalmente essa atribuição, esse significado que a gente dá a essa emoção que a gente sente de forma inata, está muito relacionado a um repertório que a gente carrega. Eu vou até ativar os comentários para explicar isso daqui, porque isso aqui é super importante para a gente entender por que pessoas diferentes têm sensações e sentimentos diferentes aos mesmos acontecimentos. Então vamos supor que lá na minha infância um gato avançou em mim e me machucou. Eu olho para um gato se aproximando, naquele momento o meu cérebro ele vai lá no meu passado buscar uma informação parecida com aquele bichinho para dar um sentido, um significado para que eu me comporte de uma forma. Eu toco no gato ou eu não toco? Só que quando eu vou lá e eu busco o meu repertório antigo de que uma vez um gato avançou e me machucou, o que eu vou sentir quando eu ver o gato? Medo, repulsa. E o meu comportamento vai ser o quê? Fugir. A mesma situação para uma pessoa que carrega um repertório diferente. Olho para aquele gatinho, só que aí quando eu volto no meu repertório antigo, eu lembro que a minha avó, que eu amava muito e já faleceu, tinha um gato exatamente igual. Naquele momento, o que eu sinto em relação àquilo? Eu sinto um desejo enorme de abraçar para me sentir mais próximo da minha avó. Então, o mesmo acontecimento, ele pode trazer sentimentos diferentes por causa do repertório que eu carrego daquilo. Deu para compreender? Sim ou mais ou menos? Fala aí para mim só para saber se eu tô sendo profunda demais ou se eu tô me fazendo ser compreendida. Fala aí. Se você não me segue ainda, por gentileza, hein? Você tá aqui participando da minha leitura comentada, o mínimo que você pode fazer é me seguir. Tá dando para entender bem? Ok. Vamos dar sequência então? Perfeito. Então vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Eu amo essa temática. Vou desativar os comentários e depois eu volto, tá? Podemos ter um conjunto fixo de genes em nossos cromossomos. Mas quais desses genes estão ativos e como eles estão ativos tem muito a ver com a forma como nós pensamos e processamos as nossas experiências. Nossos pensamentos produzem comportamentos e palavras que, por sua vez, estimulam mais pensamentos e escolhas, os quais constroem mais pensamentos e fica um ciclo infinito. Nossos cérebros são moldados por nossas reações. Estamos constantemente reagindo a circunstâncias e eventos. E à medida que esse ciclo continua, nossos cérebros são moldados por esse processo em uma direção positiva e de boa qualidade de vida, ou em uma direção negativa, tóxica e de má qualidade de vida. Sendo assim, é a qualidade de nossos pensamentos e escolhas, que é da nossa consciência, e nossas reações que determinam a nossa arquitetura cerebral. E aqui eu também achei super interessante essa nomenclatura, e eu fui lá e grifei e anotei a arquitetura cerebral para depois estudar mais sobre ela. O formato ou estrutura do nosso cérebro e a resultante qualidade da saúde de nossos corpos e mentes. Tanto a ciência como a Bíblia mostram que somos projetados para o amor e o otimismo. E assim, quando reagimos pensando negativamente e fazendo escolhas negativas, a qualidade de nossos pensamentos sofre, o que significa que a qualidade da nossa arquitetura cerebral sofre. É reconfortante e desafiador saber que pensar de maneira negativa não é a norma. Então você não foi projetado para pensar negativamente. Só que quando você faz isso, você prejudica a qualidade do seu cérebro, porque ele não foi feito para isso. É mais ou menos como você pegar pedra e colocar dentro de um liquidificador para triturar. Ele não foi feito para isso. E se você continuar fazendo, vai chegar uma hora que ele vai danificar. Pensar muda nosso DNA. Levando essa questão a um nível mais profundo, pesquisas mostram que o DNA de fato se transforma de acordo com os nossos pensamentos. Enquanto você pensa negativamente sobre o futuro, a semana seguinte, o que uma pessoa pode dizer ou fazer, mesmo na ausência de um estímulo concreto, essa maneira tóxica de pensar colocará seu cérebro em uma direção negativa e jogará sua mente e seu corpo no estresse.
De acordo com o Dr. Herbert Benson, médico cirurgião, presidente do Instituto Mind Body da Faculdade de Medicina de Harvard, pensamentos negativos levam ao estresse, o que afeta as capacidades naturais de regeneração do seu corpo. Ou seja, uma pessoa que é negativa, ela vai ter muito mais dificuldade de regeneração, de se tornar saudável quando ela adoecer, por exemplo, de cicatrizar um corte quando ela se cortar, do que uma pessoa que pensa positivamente. E por que que isso acontece? Isso aí não é uma coisa good vibes, não. É porque quando você pensa negativa, você libera substâncias químicas no seu corpo que vão impedir que essas proteínas, vitaminas e todas as outras composições que a gente precisa para regeneração, elas atuem de forma efetiva no teu corpo, tá? E aqui eu grifei, por quê? Porque eu quis analisar o artigo científico desse estudo. O Instituto, não vou saber pronunciar o nome, uma organização de pesquisa sem fins lucrativos, internacionalmente reconhecida, que ajuda pessoas a reduzirem o estresse, discute um estudo chamado Efeitos Locais e Não Locais das Frequências Cardíacas Coerentes em Mudanças Conformacionais do DNA. Esse estudo mostrou que pensar e sentir raiva, medo e frustração fazia o DNA mudar de forma de acordo com esses pensamentos e sentimentos. O DNA respondia a isso se estreitando e encurtando, desativando muitos códigos genéticos, o que reduzia sua qualidade de manifestação. Assim, sentimos-nos atingidos por emoções negativas, e o nosso corpo ele sente o mesmo. Mas aqui está a boa parte. O impacto negativo ou a má qualidade dos códigos de DNA era revertido por sentimentos de amor, alegria, estima e gratidão. Porque nós temos algo chamado neuroplasticidade, a capacidade de se remodelar frente a um novo acontecimento. Os pesquisadores também descobriram que os pacientes infectados pelo vírus do HIV, que tiveram pensamentos e sentimentos positivos, tiveram 300.000 vezes mais resistência à doença do que aqueles sem sentimentos positivos. Então, o que devemos lembrar aqui é que quando agimos em nossa tendência natural ao amor, aquele que fomos projetados, a qual significa ser feito à imagem e semelhança de Deus, que está lá em Gênesis 1:26, temos a capacidade de mudar o formato do nosso DNA para melhor. E aqui a gente volta sobre o que nós falamos ontem, que você não é refém da sua biologia, do seu DNA, porque a partir daquilo que você pensa, escolhe e faz, você pode ativar genes doentes ou inativar, tá? Sendo assim, quando tomamos uma decisão de má qualidade, quando escolhemos ter sentimentos ruins, por exemplo, falta de perdão, amargura, irritação ou sentimentos de incapacidade de tolerar dificuldades, nós mudamos o DNA e a expressão genética subsequente. O que então muda o formato do nosso cérebro, levando a uma direção negativa. Isso coloca o cérebro imediatamente em um modo de proteção. E ele transforma esses pensamentos tóxicos e de má qualidade como estresse negativo. E por que estresse negativo? Muito se fala sobre estresse, mas o estresse ele é necessário em níveis moderados. Assim como eu falei sobre cortisol, que é uma substância química, um neurotransmissor, ele não é vilão. Ele é vilão em excesso, mas em níveis moderados ele é necessário. Mas a parte mais empolgante desse estudo foi a esperança que ele demonstrou, porque a atitude positiva, a boa escolha, consertaram tudo de volta ao estado original, positivo e saudável. Esses cientistas basicamente provaram que nós podemos renovar as nossas mentes, assim como está lá em Romanos, né? Agora a gente vai falar sobre estresse. O estresse nível 1 é normal e é necessário. Por exemplo, você vai fazer uma prova. Tem até a curva em U do estresse, se vocês quiserem estudar depois. Você vai fazer uma prova. Se você for zero estresse, você não se empurra para lá estudar para essa prova. Aí essa curva ela vai subindo. Quando chega lá no topo desse estresse, que é importante, é quando você fala, preciso estudar para essa prova porque eu tenho que passar. De repente o nível ele vai caindo de novo, aí você vai relaxando. O problema é zero estresse,
porque você vira pessoa acomodada que não faz nada, e aquele estresse alto que fica nesse nível por muito tempo, porque a probabilidade disso gerar vários problemas físicos e mentais para você é muito grande, mas níveis moderados de estresse é natural e é necessário. Esse é o nosso estado de alerta, que nos mantém focados e conscientes, e é o estado quando pensamos de forma alinhada com Deus. Os níveis 2 e 3 do estresse, no entanto, são a resposta de nossos corpos e mentes aos pensamentos tóxicos. O estresse normal dando errado. Mesmo um pouquinho só desses níveis de estresse vindos de pensamentos tóxicos tem consequências em longo prazo para a saúde mental e física. O dicionário define estresse como sendo uma condição tipicamente caracterizada por sintomas de desconforto ou tensão física e mental, como depressão e hipertensão, que pode ser resultado de uma reação a um acontecimento no qual a pessoa se sente ameaçada, pressionada, etc. Alguns sinônimos para estresse são ansiedade, nervosismo, pavor, apreensão, impaciência, medo, tensão e inquietação. Reação é a palavra-chave aqui. Você não pode controlar os eventos e circunstâncias de sua vida, mas você pode controlar suas reações. E o controle sobre suas reações é a diferença entre corpos e mentes saudáveis e corpos e mentes adoentados. Aqui estão apenas algumas poucas estatísticas confirmando que de 75% a 98% das doenças físicas e mentais têm origem na vida mental de uma pessoa. Um estudo da Associação Médica Americana descobriu que estresse é um fator que faz parte de 75% de todas as doenças e moléstias de que as pessoas sofrem atualmente. 75%. A relação entre estresse e doença é de colossais 85%. A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer e a Organização Mundial de Saúde concluíram que 80% dos cânceres ocorrem devido a estilo de vida e não de genética. E esse é um número conservador. E isso aqui eu achei incrível, inclusive eu anotei. Eu vou ler de novo porque é muito assustador. A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer e a Organização Mundial da Saúde, a OMS, concluíram que 80% dos cânceres poderiam não existir, porque eles vêm a partir do estilo de vida e não da genética. Olha que assustador isso. Só que sabe qual é o problema? A partir do momento que você contaminou a sua genética com o câncer, se você engravida, tem filhos, isso vai para os teus filhos. Então você aumenta a probabilidade de que eles tenham, tá? Então assim, olha a nossa responsabilidade. De acordo com o Dr. Bruce Lipton, um cientista que tem feito grandes avanços na compreensão do efeito do nosso pensamento em nosso cérebro, desordens genéticas como mal de Huntington, talassemia beta e fibrose cística, para citar algumas poucas, afetam menos de 2% da população. Isso significa que a vasta maioria da população do mundo nasce com genes que deveriam permiti-los viver uma vida saudável e feliz. Lipton diz que assombrosos 98% das doenças estão relacionadas a escolhas quanto ao estilo de vida, entre outras palavras, aos nossos pensamentos. Por quê? 98%, através desse estudo, 98% das doenças estão relacionadas com o estilo de vida. Não dormir bem, comer mal, não se exercitar. Só que tudo isso acontece a partir do quê? Pensamentos. Porque eu penso, aí eu sinto e eu devolvo isso em um comportamento. Então, por isso que eles falam o tempo inteiro que tudo tá lá na mente. Porque todos os comportamentos que você tem, comer um hamburgão bem podreiro assim, começou com um pensamento. Decidir ficar apertando o soneca do celular, ele veio de um pensamento, né? Esse comportamento só existiu porque teve um pensamento de eu vou apertar o soneca, eu vou ficar mais um pouco. Então, essas doenças, elas poderiam ter sido prevenidas se você soubesse pensar adequadamente para ter comportamentos saudáveis.
De acordo com o doutor, os genes controlam a biologia e não o contrário. De acordo com o doutor Willett, não sei se assim pronuncia, apenas 5% dos pacientes cardiovasculares e de câncer podem atribuir sua doença a fatores hereditários, ou seja, 95% é escolha, estilo de vida. O Instituto Nacional de Saúde americano estima que 75 a 90% de todas as visitas a médicos de cuidados primários se devem a problemas relacionados com o estresse. Algumas das mais recentes estatísticas quanto ao estresse negativo causando doenças como resultado de pensamentos tóxicos são reveladoras. O ponto principal desse capítulo é que a mente controla a matéria. Se nós entendemos isso, teremos um enorme potencial para chegar a uma saúde excelente. Se não entendermos isso, seremos nossos piores inimigos. Resumo desse capítulo. O debate na ciência está entre a mente ser o que o cérebro faz e o cérebro obedecer ao comando da mente. Agora eu vou ativar os comentários aqui para a gente ir lendo junto. A visão correta é a de que a mente está estruturada para controlar o corpo do qual o cérebro faz parte, e não o contrário disso. O cérebro não nos controla, nós controlamos o cérebro através de nossas escolhas e pensamentos. Nós podemos controlar nossas reações a qualquer coisa. Próximo. Escolhas são reais, você é livre para fazer escolhas sobre em que você concentra sua atenção. E isso afeta o modo como as substâncias químicas e proteicas e a atividade do seu cérebro mudam e funcionam. Pesquisas mostram que o DNA de fato muda de forma e de acordo com os nossos pensamentos. O estresse nível 1, ele é normal. Os níveis 2 e 3 do estresse, no entanto, são resposta de nossos corpos e mentes aos pensamentos tóxicos. Basicamente, o estresse normal dando errado. Reação é a palavra-chave aqui. Você não pode controlar os eventos e circunstâncias de sua vida, mas você pode controlar as suas reações. Acabamos mais um capítulo. Faltam ainda 15 minutos, então acho que eu vou acelerar e dar sequência. Agora, sobre isso que a gente viu aqui, todo mundo compreendeu? É muito surreal, né? Inclusive, algumas pioras em pacientes com câncer, eles estão bem antes de saber o diagnóstico e depois que sabe, definham. É muito real. Você conhece alguém que tá com câncer, a pessoa estava super bem, ela descobriu o câncer, dias depois ela acaba definhando ou falecendo, enfim. Porque a pessoa não consegue controlar o que ela pensa sobre aquilo. E o nosso cérebro, ele é um órgão de significados. Ele atribui significados e vai fazer o teu corpo se encaminhar para fazer sentido com aquele significado que você atribuiu. O verbalizar "tenho medo do gato" já é um comando de ação para o seu cérebro. Eu vi que uma menina falou lá, olha, eu tenho pavor de gato, mas eu nunca... Vamos falar sobre isso? Mas eu nunca, não me lembro de ter sido atacada por gatos. Primeiro, às vezes, esse medo não está consciente, o motivo. Ele está lá no teu inconsciente, você não conseguiu atribuir uma razão. Porém, o medo, ele também pode vir de outros tipos de repertório. Vamos lá. Para a gente ativar uma memória, que a gente chama de gatilho mental, a gente precisa dos nossos 5 sentidos. Vou até ativar os comentários, que eu acho que vai ser legal vocês falarem, interagirem sobre isso. Então, quantas vezes você sentiu um cheiro específico e na mesma hora você lembrou de uma pessoa, de uma cena, de um momento que você viveu? Porque você atribui a essa memória um sentido, ok? Então imagina que essa pessoa que você lembrou, ela não estava ali de forma consciente o tempo inteiro você lembrando. Você conheceu ou se relacionou com ela 20 anos atrás. Só que quando você se relacionou com essa pessoa, esse cheiro ficou muito marcado em você. E ele foi lá para o seu inconsciente juntinho, a memória atribuída a esse sentido. Quando você sente esse cheiro novamente, é como se fosse uma vara de pescar com um anzol que joga lá no teu inconsciente, capta aquela memória, ó,
vem trazendo para perto de você. Então, nem sempre as memórias estarão conscientes, mas elas sempre estarão associadas a um dos nossos 5 sentidos. Então, os nossos gatilhos emocionais, seja positivo, seja negativo, eles sempre serão ativados pelos nossos 5 sentidos. Aí vamos voltar lá pro gato. Cíntia, eu não me lembro de um gato ter me atacado, mas eu sinto pavor de gato. Tudo que a gente vê, ouve, sente, toca, vira repertório pra gente dar sentido ou não a coisas que acontecem no futuro. E isso é pra questão de sobrevivência, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que você assistiu um filme e nesse filme esse gato atacava um bebê, por exemplo. Seu cérebro, ele não tem a capacidade de distinguir o que é real do que é fantasia. Por isso que às vezes você assiste um filme de terror e fica com medo como se fosse real. Então, nesse momento que você assistiu um filme, esse filme virou repertório na tua cabeça para dar sentido ou não em coisas que você vive lá no futuro. Então, você assistiu um filme de um gato que atacou alguém, isso ficou lá no teu inconsciente guardadinho. Quando você vê um gato, o teu cérebro automaticamente ele volta lá no passado para buscar um acontecimento parecido para dar sentido ou não você tocar naquele gato. Só que quando ele volta lá no seu repertório antigo, ele lembra da informação de um gato que ataca a criança. Não você necessariamente, mas essa informação ficou gravada na tua cabeça por algum motivo. E tá aí a importância da gente ter consciência de tudo aquilo que a gente consome, seja assistindo, seja ouvindo. Vamos supor que você assistiu um filme e nesse filme um monstro saía de dentro de um bueiro que tinha uma portinha vermelha. Era um filme, você assistiu, mas essa informação ficou lá armazenada. Ela não fica consciente porque você não precisa ficar lembrando disso toda hora. Só que de repente você está numa rua escura, na sua vida real. Você está anos depois, você está numa rua escura. De repente você ouve um barulho e quando você olha para o lado tem uma portinha vermelha. Para tua segurança, o cérebro faz o quê? Ele volta lá no passado, busca aquele acontecimento parecido e aí ele fala para você o quê? Perigo? Tem um perigo real ali naquele momento? Não, mas ele buscou um repertório de algo, ou seja, o que você assiste, o que você consome nas redes sociais, as músicas que você ouve, tudo se torna repertório para você dar sentido ou não nas escolhas que você vai fazer no futuro. Isso é um perigo, porque as pessoas elas estão cada vez menos intencionais e consumindo conteúdos aleatórios. Aí você segue uma influenciadora, uma blogueira, e essa blogueira trai o esposo, por exemplo. Mas aí ela trai o esposo e fica tudo bem, o marido vai pra lá, as pessoas, eu nem tô falando de uma pessoa específica, tá? É só um exemplo. Ela acaba sendo abraçada pelas pessoas porque o marido era muito ruim mesmo e ela fica com o amante, ela resolve se relacionar com ele. E aqui não tô usando juízo de valor não, tá? É só uma expressão, só um exemplo. E ela resolve ficar com o amante e ela aparentemente tem uma vida extremamente feliz e maravilhosa e agora sim ela encontrou o príncipe dela. Qual que é o problema disso tudo? Isso se tornou repertório na tua mente, porque o teu caráter ele é formado por tudo aquilo que você vê e que você ouve. Lá na frente, quando você briga com o teu marido, que você fica pau da vida, pra você a traição lá no teu inconsciente, ela se torna uma boa possibilidade. Olha que loucura. E aí uma pessoa que a vida inteira foi extremamente idônea, né, correta e tal, trair se tornou uma possibilidade para ela. E ela nem sabe de onde isso surgiu. Ela nem sabe como isso apareceu. Uma vez me falaram também em relação a músicas. Eu gosto de música sertaneja, mas infelizmente as músicas que a gente tem hoje em dia, elas têm um cunho que é impossível às vezes você ouvir e não se enojar. Porque é só sobre pegação, traição, esfregação. E as pessoas ouvem isso como se isso não tivesse trazendo influência para elas, mas lê do engano. Porque não há nada que você vê e que você ouve que não altere de alguma forma a sua estrutura cerebral. Tudo está impactando você.
O que eu tô falando aqui que você tá ouvindo já mudou a anatomia do seu cérebro, já te mudou de alguma forma. Assiste o Big Brother, aquilo já mudou a sua estrutura cerebral. Tô falando se é certo ou se é errado. Gente, faz um print bem lindo, porque depois vocês não vão fazer mais. Faz aí. Faz aí, um bem lindão, hein? É isso? Ok. Tudo que você vê e ouve vira repertório pra você. Ser intencional no que você vê e no que você ouve é importante. Ambiente, ele sempre vai ser soberano. Ambiente, ele sempre vai te vencer. Não tem jeito. Por mais forte que você seja, por mais incrível que você seja, ele sempre vai te vencer. E o problema disso é que antigamente nós tínhamos um ambiente que ele era super controlável. Você se ambientava ali com 40, 50 pessoas e era o seu ciclo de convivência. Hoje, o meu ciclo de convivência, por exemplo, é quase 380 mil pessoas, que são as pessoas que me seguem. Esse é o ambiente. Então, se eu não souber controlar o tipo de ambiente que eu entro, inclusive digital, eu vou adoecer. E eu vou, assim, com certeza absoluta, me contaminar positiva ou negativamente por aquele ambiente. Então, saber quem você segue, o que você assiste, o que você ouve, determina, assim, dos resultados que você tem. Porque todo resultado veio de um comportamento, todo comportamento veio de um pensamento, e todo pensamento veio de um repertório. E esse repertório foi gerado por tudo que você vê e por tudo que você ouve. Se você não controla isso, você não tem controle sobre a sua vida e sobre as escolhas que você tem, e aí você também não tem controle sobre os resultados que você tem da sua vida. Seus resultados estão incríveis? Parabéns, responsabilidade sua. Seus resultados estão ruins? Sinto muito, a responsabilidade também é sua. A parte boa é que a partir disso aqui que a gente estuda e da neuroplasticidade, do que Deus fala na Bíblia, a gente pode mudar isso. Mas aí é uma decisão de cada um. E aí entra a autorresponsabilidade. Eu só tenho controle sobre aquilo que eu faço e que eu escolho. Nada mais. Não tenho controle sobre as outras pessoas. E chegamos aqui ao final da nossa leitura comentada. Terminamos o último capítulo e sabe quantas páginas nós lemos já? Já estamos aqui na página 41. Olha que legal. Se você nunca leu um livro, é só a oportunidade de ler um livro comigo. Fala aí pra mim o que vocês acharam. Se você não me segue ainda, ó, clica aqui e me segue. Nós temos a live de ontem salva. Se você não leu junto comigo o primeiro capítulo, tá lá. A primeira live com o primeiro capítulo do livro salvo. Para você ter uma compreensão melhor, é bacana que você assista. Agora fala pra mim se uma área tão complexa como a neurociência, vocês conseguiram compreender de uma forma mais simples. Fala aqui pra mim. Me digam. Como que foi? Quero esse livro, leia. Ele é maravilhoso. Na verdade, eu devia vender, né? Porque eu já vendi tanto desse livro que eu tinha que ganhar a comissão. Mas ele é maravilhoso mesmo. Isso aí, ó. Clica aqui em cima e começa a me seguir para que você seja avisado. Amanhã, às 13 horas, nós vamos ler o próximo capítulo do nosso livro, onde eu vou comentar novamente tudo que eu achar relevante e que for preciso elucidar para vocês. Amei sua ideia, sou apaixonada por livros. Foi maravilhoso, entregando muito. Fico feliz, Dai, que você tenha gostado. E aí, galera, valeu a pena participar da live? Contem aí pra mim. De tudo que vocês ouviram hoje, o que mais chocou? Gente, passou 1 hora já, foi voando, né? De tudo que vocês ouviram, o que vocês aprenderam e o que chocou? Tenho muita facilidade com você falando e explicando. Fico feliz. Tô muito feliz, Tayla. Qual o nome do livro? Ative seu cérebro. Esse é o nome do livro. Valeu muito, fico feliz, muito bom. Mas aprender com alguém explicando é mais simples mesmo. Roberta, maravilhosa, já colocou aqui o nome. Algumas meninas vieram no direct ontem e perguntaram pra mim o que é o autoridade. A autoridade não é mentoria.
É um programa de aceleração para terapeutas e psicanalistas e psicólogos que têm dificuldade em gerar autoridade e se desenvolver. Então, daqui a alguns dias vai começar o nosso programa de acompanhamento para terapeutas. Vou ensinar como encontrar o nicho, como se tornar autoridade nessa temática, como se desenvolver técnica e intelectualmente, bem legal. Mas se você tiver interesse, me chama no direct, que é mais fácil. Eu só consigo aprender com alguém explicando. O percentual das doenças relacionadas ao pensamento foi chocante. Tenso. A live vai ser sempre? Gente, a ideia é que todos os dias, às 13 horas, a gente tem, de segunda a sexta, né? Vocês sabem que fim de semana é inegociável da minha família. A ideia é ter todos os dias às 13 horas, mas eu não vou firmar um compromisso fixo com vocês, porque minha vida está um pequeno caos e eu tô aqui tentando me organizar em tudo que tem acontecido. Esse eu não vi. Tayla, como você não viu que tá tendo esse programa de aceleração? Fantástico. Então lá eu vou ensinar vocês como identificar o nicho e o subnicho de vocês. Camila Nardi vai dar uma aula sobre como transformar o seu Instagram em autoridade na área que nós escolhemos. Eu vou ensinar como captar clientes individuais, eu vou ensinar como criar o seu grupo de atendimento para você poder atender pessoas em grupo e escalar e faturar mais, como utilizar manejos terapêuticos. As pessoas têm muita dificuldade. Como desenvolver a sua própria metodologia de atendimento e os seus protocolos para você ter mais segurança. Gente, tá super legal. Mas esse é um programa que nós vamos colocar pouquíssimas pessoas. Não é para colocar um monte de gente, porque eu quero ter assim, ó, um acompanhamento bem de perto com todos vocês que vão participar. Então, se você é terapeuta, se é psicanalista, tá vendo a Roberta Pacete aqui, ó? Deixa eu até fixar ela. Pode chamar a Roberta Pacete aqui, ou você escreve eu quero aqui na live, que a Rô vai printar e ela te procura depois, mas vai ser bem legal. Nós vamos dar sequência, então amanhã nós vamos para nossa, eu já fiz, a Daiane já faz parte, a Daiane vai participar, vai ser incrível, vai ser um processo que nós estaremos bem próximas de vocês, e quem entrou, depois vocês vão ficar sabendo que ele vai ser mais longo, vocês vão ter mais tempo, vai ser bem legal. Gente, pode me colocar já. Estamos prontas para isso, Tayla. Fico feliz que você vai participar. Nosso grupo é maravilhoso, né? Ó, que tal o telefone da Roberta? Se você é terapeuta, se você conhece algum psicanalista que se sente ansioso, a Cíntia Barbosa também vai estar no nosso programa de aceleração. Elaine Castilho também. Você conhece terapeutas, psicanalistas que você acha que vai ser interessante? Só que não é paguei, entrei. Vai preencher uma ficha de aplicação. Se a nossa equipe acreditar que faz sentido para você e para nós ter você nesse programa, aí a gente entra em contato, tá bom? Sou nova por aqui, estou amando. Cris, seja muito bem-vinda. Cris, eu espero você no meu programa de aceleração, hein? Ó, printa aí, manda mensagem pra Rô, você vai amar a nossa galera, a nossa turma. E eu preciso finalizar, porque eu tenho outros compromissos agora, mas foi muito bom estar com vocês. Postem lá nos stories que estamos fazendo aqui, ó, a nossa leitura comentada. Escreve o que você achou da nossa aula, uma aula, né? A nossa aula de hoje, que amanhã eu estarei aqui com vocês de novo, se Deus nos permitir, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até amanhã.